Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje a gente tá igualzinho, olha, eu nem vi que ele tava com essa camisa. Glória a Jesus, bom dia, segunda-feira, acorda meu povo, se anima. E aí, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos, muito bom dia, segunda-feira, começando a semana, vamos pra frente, vai dar certo. Vamos orar para a gente iniciar. Hoje nós vamos fazer o devocional do Salmo de número 26. Quem tá com a gente aí? Ligadinho, bota assim, eu tô. Quem não perdeu ainda, ó, eu vi que teve uma caída aí, ó. Vai lá, assiste os outros devocionais, curte, compartilha, comenta, manda para outras pessoas. Nossa intenção aqui é fazer você pegar na sua mão, fazer você ler a Bíblia, fazer você orar, fazer você estudar, aprender mais da palavra de Deus. A gente tá aqui junto, aprendendo juntos, em unidade, para a glória de Deus, tá? Vamos orar, amor? Senhor Deus, na tua presença, entramos nesse momento em oração, te glorificamos e exaltamos por todas as coisas, toma nossa vida nas suas mãos, a vida, meu Pai, daqueles que também estão nos assistindo, nos ajuda nesse devocional, glorifica o teu nome, Pai. Amém. Glória a Jesus. Gente, Salmo de hoje, Salmo de número 26. Fábio vai fazer a leitura na versão dele. Qual é a sua versão hoje, amor? NVT. NVT, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi, verso 1. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Nós decidimos ler esse salmo todo porque é um salmo pequeno. Então, lembrando que nem todos os salmos a gente vai conseguir fazer a leitura completa. Então é importante que você pegue sua Bíblia, faça a leitura aí também, tá bom? Que bom que nós lemos ele todo. Então vamos lá, gente. Uma introdução aqui rapidamente, para daqui a pouco a gente falar sobre os versos que a gente escolheu aqui. Já percebeu que na leitura dele é uma oração de um justo. E o que a gente deve fazer quando nós somos injustiçados? Davi, ele sabe quem ele é. Você sabe quem você é? Então aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que na trajetória da sua vida, da sua história, ele travou muitas batalhas contra muitos inimigos. Ele foi injustiçado pelo seu próprio sogro, rei Saul. Ele também foi injustiçado, ele também sofreu com os seus filhos, Amnon, Absalão e Adonias. Davi, ele foi injustiçado por pessoas de dentro da sua casa e também pessoas fora do seu convívio familiar. Então, nessas circunstâncias, nessas dificuldades, nessas situações, Davi, ele renuncia, ele mostra que ele não tem qualquer relação com esse tipo de pessoa. Ele se mostra justo perante o Senhor. Ele deposita tudo que está acontecendo no altar do Senhor Jesus. Aí, quando a gente observa aqui, nesse Salmo de número 26, Davi ele faz 4 pedidos. Verso 1, ele fala, faz-me justiça. No verso 2, ele fala assim, examina-me. No verso 9, não colha a minha alma com as dos pecadores. E no 11, ele fala assim, livra-me. Me chama a atenção uma parte aqui, ó, o verso 2, a gente vai falar daqui a pouco, mas examina-me. Será que hoje a gente pode pedir para que Deus venha passar em revista em nós? No nosso ser? Será que Deus, se a gente falar assim, Deus, passa em revista no nosso ser, o que ele vai encontrar?
culpado ou inocente. Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Olha que coisa linda. É verdade, gente, quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, quando alguém faz alguma acusação contra a nossa vida, é verdade que muitas das vezes a gente fica magoado. A gente fica magoado, a gente fica entristecido. Quando a gente é injustiçado, açoitado. Só que Davi, mesmo passando por isso tudo, ele resolveu cuidar da sua piedade, sabendo que Deus cuidaria da sua reputação. Olha que interessante. Davi, ele preferiu cuidar da sua piedade, sabendo que Deus ia cuidar da reputação. Ele deixou as pessoas falando o que quisessem dele, mas ele sabia quem ele era em Deus. Será que a gente sabe quem a gente é em Deus? A nossa identidade? Ele se recusou a ficar amargo, porque já percebeu que algumas pessoas, quando sofrem alguma injustiça, elas começam a fazer da mesma forma. Você falou alto com alguém, alguém vai lá e fala alto com você. Você fez alguma coisa, a pessoa vai lá e revida. Já percebeu que algumas pessoas elas começam a mudar os seus comportamentos com as injustiças que sofrem, com as indiretas que sofrem, com as acusações que elas sofrem? A pergunta é, a reflexão é, todas as vezes que a gente muda o nosso comportamento por conta dessas injustiças, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é justo. Deixa que Deus cuida da sua reputação. Deixa que Deus, venha interferir. Você não precisa falar, revidar. Não. Entra no trono, faça como Davi fez. Deixa o Senhor tomar conta dessas injustiças com você. A pergunta é, agora é a pergunta, como você tem reagido quando sofre uma injustiça? Porque todas as vezes que você reage, isso afeta o seu relacionamento com Deus. Pode ir. Eu quero falar aqui do verso 1 e do verso 2 rapidinho, tá? O verso 1 ele diz assim, nessa versão que eu tô. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Primeiro ele fala da prática. Aí depois ele fala assim, põe-me à prova, Senhor, examina-me, investiga meu coração e minha mente. Depois ele pede para Deus observar o coração dele, tá? Percebeu? Para pedir para Deus investigar o coração, primeiro tem que viver com integridade. Ali. Tá? Então, ao nosso ver, se você fizer uma leitura rápida, você vai achar que primeiro é necessário que Deus passe em revista, faça aquele raio-x, para depois você saber se está andando em integridade. Davi se antecipa. Davi anda primeiro em integridade, para depois pedir para que Deus examine o coração dele. Até porque Deus sabe de tudo. E, obviamente, se tivesse alguma coisa em falta, no momento, pelo menos, que ocorre esse salmo aqui, teria como Davi ser corrigido por Deus para que ele pudesse ficar no centro da vontade do Senhor, alinhar sua vida espiritual. Então, é importante a gente declarar de forma muita responsabilidade aqui, que para pedir para Deus investigar o coração, primeiro tem que viver com integridade. Não adianta você pedir para Deus investigar a sua vida se a tua vida não está andando de acordo com aquilo que Deus quer que ela ande. Aleluia, glória a Jesus. Posso ir? Por favor. Verso 3, pois a tua misericórdia tenho diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Em algumas versões está assim, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Aqui, quando a injustiça, ela surge, ela se apresenta no nosso caminho, muitas das vezes a gente começa a duvidar do amor de Deus. E aí os nossos passos começam a duvidar de tudo aquilo que ele falou. Duvidar desse amor e até andar em desobediência. Davi está nos ensinando uma importante lição aqui. Davi, ele decidiu olhar para as circunstâncias, mesmo com as injustiças sofridas pelos outros, ele preferiu olhar pelos olhos da benignidade de Deus, para ele não cair em tentação. Ele resolveu andar na verdade de Deus. Olha o que ele está dizendo. Pois a tua misericórdia, ele preferiu olhar com essa lente,
com a lente da misericórdia. Peraí, se está acontecendo isso, Deus sabe por que está acontecendo isso. Então, eu sei que a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. Tenho adiante dos olhos. Está sobre a minha vida. Eu tenho andado na tua verdade. Então, ele resolveu colocar os seus olhos nessa verdade e não nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades. Então, a bondade do Senhor por nós precisa estar diante dos nossos olhos. A gente precisa ver todos os dias que existe um propósito na nossa vida. E todas as vezes que a gente perde esse foco, perde essa visão, a gente pode se corromper, pode se desviar, pode deixar de acreditar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. E Davi está olhando, mostrando para a gente que os nossos olhos precisam estar fitos todos os dias, independente das circunstâncias, na bondade, na misericórdia, na graça de Deus. Deixa eu falar aqui rapidamente duas coisas diretas. Uma coisa diretamente, tá? Davi está abrindo sua vida para o exame de Deus, né? Nós vimos isso aí no verso 2. No verso 3, ele diz assim, ó, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Percebeu? Ele não está dizendo que viveu de acordo com a verdade de Deus. Está dizendo que tem vivido. Aleluia. Isso fala de compromisso contínuo. Oh, glória. Comunhão contínua. Não é algo esporádico, passageiro, efêmero, não. É algo que é continuidade de vida. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Eu sou consciente do teu amor, eu sei quem Deus é, tá? E tenho vivido de acordo com a tua verdade. Ou seja, o meu compromisso contínuo com a verdade, melhor dizendo, é contínuo. O tempo todo. Então, mesmo com Davi errando em algumas fases da sua vida, ele era um homem que tinha facilidade de arrependimento. E isso também é andar em verdade, tá? Pode ir. Glória a Deus. Você botou alguma coisa para os versos 4 e 5? Posso pular para o 6 e 7? Vou no 4 e 5 aqui, então. Fala. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Por quê, gente? Porque andar com essas pessoas não é ganhar tempo, é perder tempo. Eita! Tá? Então, ó, andar com gente mentirosa e com gente hipócrita é perder tempo. Olha o que ele está dizendo aqui. Não passo tempo com... Ou seja, não desperdiço meu tempo com gente que mente, nem gente que fala uma coisa e vive outra, hipócrita. Olha só como é que isso é importante. Muitas áreas na sua vida não foram para frente ainda, porque as rodas que você se envolve nunca vão agregar tempo para você, vão sempre tomar teu tempo. Olha o que ele diz no verso 5. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Quais são as mesas que você tem sentado? Quais são as reuniões presenciais que você tem se envolvido e as reuniões virtuais que você tem se envolvido? Meu Deus! Porque nesse tempo aqui não tinha reunião virtual, né? Mas hoje tem. Hoje qualquer grupinho de WhatsApp é montado de forma excludente para que possa se falar mal de pessoas, para que se possa, melhor dizendo, montar projetos para prejudicar outras pessoas, etc. Olha o que está dizendo aqui, gente. Não passo tempo com mentirosos nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam mal e não me associo aos perversos. Gente, quais são suas alianças? Meu Deus. A Bíblia diz, né? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso que o Fábio acabou de dizer, gente, não é questão de preferência social. Não é questão de preferência com quem você tem que amizar. Isso é questão de alinhamento espiritual. É saber as mesas que você vai sentar. Não tem a ver com A, B, C e D, não. É saber que alinhamento espiritual Deus tem para você, tá bom? Vamos lá, o 6. 6 e 7. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei o Senhor ao redor do teu altar. Na minha versão, tá? Para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as suas maravilhas. Aqui o salmista agora ele está falando da natureza do verdadeiro culto. Duas coisas a gente aprende aqui. A primeira é a purificação para a adoração. Davi aqui ele está declarando publicamente que ele é inocente das acusações levantadas contra ele. E a figura de lavar as mãos aqui, eu achei interessante
trazer isso para vocês. A figura de lavar as mãos aqui tá lá em Êxodo 30, do verso 17 ao 21. Só para vocês saberem, havia um pátio do tabernáculo, onde existia uma bacia de bronze ali, onde os sacerdotes, eles precisavam lavar as mãos e os pés para eles poderem entrar no santuário para adorar. Lembrando que nessa época de Davi ainda não tinha o templo construído, tá? Então ainda era o tabernáculo. Então, sem essa purificação, eles eram impedidos de entrar na presença para adorar, tá? Então, por eles serem impedidos para entrar, para exercer ali os seus serviços sagrados, Davi ele está dizendo o que aqui? Que nós não podemos entrar no altar da adoração sem a purificação antes. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, ele precisa aceitar o ofertante, ele precisa aceitar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos atos. Então, Deus ele não procura adoração. Não, gente. Deus ele já é adorado 24 horas por dia lá pelos anjos. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em segundo lugar, a adoração deve ser feita fervorosamente. Depois dessa purificação dos pecados aqui, Davi oferece um culto cheio de entusiasmo, cheio de alegria. Ele canta louvores a Deus, ele canta em alta voz, ele fala todas as maravilhas, mesmo cercado por inimigos, mesmo sendo vítima de acusações, mesmo pessoas fazendo rodinhas, falando mal dele, difamando, ele entra no santuário, ele entra no altar para adorar a Deus. E ele não faz de qualquer jeito. Ele faz com vontade, com fervor. Ele dá glória a Deus pelos feitos. Então, gente, guarda isso, por favor. As injustiças sofridas não podem tirar o seu foco. Essas reuniões contrárias não podem tirar o seu foco de entrar na presença de Deus e adorar. Tem muita gente que fica murchinho, que entra na igreja, não dá um glória, um aleluia. Tô passando na prova, tô com problema, tem gente falando mal de mim. Gente, em nome de Jesus, não permita que nada disso tire o teu foco. Davi compreende que o fim principal da vida dele é glorificar a Deus. É usufruir dessa presença, então aproveita. Eu achei interessante uma coisa que o pastor Roberto falou essa semana, e eu guardei. Aqui na terra, é o único lugar que Deus nos deu a oportunidade, a possibilidade de adorar Ele em meio ao luto. Ele falou isso, eu falei, é mesmo, porque quando a gente estiver no céu, a gente não vai ter luto, não vai ter morte, não vai ter dor. Então, assim, a gente está tendo a possibilidade de fazer uma adoração mediante a um caos, uma situação difícil para a gente. Então, aproveite esse momento, não entre de qualquer jeito, não. Aí, Só quero deixar uma frase para a gente aqui, relativa ao verso 6 e verso 7. Purificação e gratidão andam juntos. Aleluia. Guarda isso aí. Purificação e gratidão andam juntos, tá? O verso 6, ele lava as mãos para declarar minha inocência, purificação. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão, e anunciar todas as tuas maravilhas. Então, purificação e gratidão andam juntos. Vai. Verso 8, eu amo o Senhor, a habitação de sua casa é o lugar aonde a tua glória reside. Olha que coisa linda. Aqui está falando de assiduidade da casa de Deus. Davi, ele ama a casa do Senhor Jesus a ponto de que ele não é um turista lá, não. Ele está sempre lá. Então, a importância da gente entender o porquê que a gente vai à igreja. Muitos crentes hoje são negligentes com o culto público. E aqui Davi está ensinando a importância da gente congregar, tá? E também a importância de a gente ansiar pela presença e pela manifestação de Deus. Davi ama a casa de Deus, porque ali está a presença de Deus. Ali a presença de Deus ela é manifesta, ali se torna realidade. Então, Davi, a vida dele, ele anseia. Fica contando que a gente seja assim, gente, contando no relógio a hora para dar o culto para ir para a igreja. Que a gente venha contar, não é para quê? Para a gente sentir a presença de Deus, a glória de Deus, num local mais profundo, onde você pode declarar o seu amor. É isso que Davi está querendo mostrar aqui. Vai, irmão, falar mais alguma coisa? Rapidinho aqui sobre esse verso 8. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Então, não tem como ser salvo, ou você dizer que é salvo, e ficar longe da casa do Salvador. Tem gente que diz que é salvo, mas que não precisa ir à igreja. Cuidado com isso. Davi está dizendo,
amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Ou seja, o Senhor está habitando lá, eu quero ficar perto do Senhor. Glória a Deus. Agora, cuidado, tá? Porque tem muita gente, talvez até discorde do que eu vou dizer aqui, mas é uma realidade. Muita gente diz, eu sou a igreja, então não preciso ir à igreja. Oh, Você não é a igreja não, filho. Nós somos a igreja. Corpo. Porque membro sozinho não consegue sobreviver. fora do corpo morre. Vamos lá. Vamos lá, gente. Para terminar agora, do 9 ao 12, Davi ele está rogando agora para que Deus livre do destino dos homens maus. E ele assume agora um compromisso de bem dizer ao Senhor. Então, Davi aqui, ele não estava... Olha só, isso é importante. Davi, ele não podia impedir dessas pessoas, dos hipócritas, dos mentirosos, dessas pessoas que leva e traz, de participar da congregação. Davi não podia fazer isso, impedir eles de adorar a Deus. Mas Davi podia tomar providências para não ser como eles, para não se tornar como eles. Então, ele encerra esse salmo aqui oferecendo algumas lições. Em primeiro, olha o que diz o verso 9. Não colhas a minha alma com a dor dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Davi, ele está falando de forma muito clara que ele não quer associação com esse tipo de pessoas. Nem na morte dos pecadores, nem em vida, nem com essas pessoas em vida, com os sanguinários. Davi compreende que não há comunhão entre eles. Que onde a luz entra, onde uma pessoa que tem Deus entra, as trevas precisam ser dissipadas. O Fábio falou isso hoje. Então, assim, Davi entende que eles se apressam para derramar sangue inocente, eles se apressam para fazer mal às pessoas. Davi não quer nenhum tipo de comunhão com eles. Aí no verso 10, ele dá uma justificativa convincente. Em cujas mãos há crimes. Você vai andar com gente que nas mãos deles tem crime? Que está cheia de subornos, de violência. Aqui está falando de violência, de falta de integridade. E isso caminha juntas. Eu deixei anotado aqui, ó. Aquele que dá suborno de todos os ângulos é tão culpado quanto aquele que recebe. Tanto quem dá quanto quem recebe tá errado. Então Davi tá falando, eu não me associo com esse tipo de gente. E por último, no verso 11, ele fala assim, ele dá um testemunho comovente agora. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Davi, ele tem consciência que ele é diferente dessas pessoas. Mesmo ele sofrendo as injustiças que essas pessoas falam, ele não cede, ele não pratica as mesmas ações. A sua integridade aqui, ele pede para Deus, ele coloca a sua integridade, ó. Senhor, olha para minha integridade e livra-me e tenha compaixão deles. Quer falar? Vou encerrar rapidinho aqui, Pode dizendo para encerrar. você o seguinte. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores, verso 9. Não me condene junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Quero deixar aqui para você uma frase, tá? Aleluia. Não gaste energia tentando mudar pessoas. Invista tempo para mudar você e se guardar do comportamento nocivo de alguns. Guarda isso, gente. Vou falar de Repete. novo. Não gaste tempo. Fala devagar de novo, bem devagarzinho para o pessoal pegar. Vai. Não gaste energia tentando mudar pessoas. Ok? Invista tempo para mudar você e se guardar do comportamento nocivo de alguns. Quando a mudança acontece em você, quem está à sua volta e quiser ser mudado, vai ser mudado também. Aleluia. Davi está dizendo o seguinte, ó, não me condene junto com pecadores e assassinos, eu não sou igual a eles, não. Ele diz assim, ó, eu, porém, vivo com integridade, resgata-me e tem misericórdia de mim. Ou seja, esses pecadores e assassinos do verso 9, no verso 10, eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar suborno, gente corrompível. E Davi está dizendo, eu não sou igual a eles, não. Por quê? Porque eu tento investir tempo em mim, eu busco investir tempo em mim para me mudar. Eu preciso mudar a mim. Porque se eu mudar, quem está à minha volta muda também. Agora, e quem não quiser mudar? Paciência. Vai ser condenado com pecadores e pessoas que recebem subornos. É isso.
Tá bom? Eu tô anotando a frase aqui. Não gaste energia tentando. Mudar pessoas. Invista tempo para mudar você e se guardar do comportamento nocivo de alguns. É isso aí, gente. Invista tempo para... Gente, isso é forte e é uma verdade, tá? Quantas vezes eu já me cansei, fiquei esgotado, perdi noite de sono tentando mudar alguém. Quando eu percebi que essa pessoa não quis mudar, eu percebi que quem prejudicado fui eu. E ela continuou na mesma. O famoso esmurrar a ponta de faca, né? Então tem gente que você aconselha, mentoreia. Mentoreia não, né? Aconselha. A pessoa que é mentoreada, ela fica debaixo de uma mentoria e não tem problema algum em obedecer aquilo que é dito para ela. Mas tem gente que você aconselha e o conselho que você dá para ela, se for contra aquilo que ela acha que é certo, acabou contigo. Ela quer se afastar de você. Que se afaste. Melhor ter esse tipo de gente afastado do que te contaminar. Tá? Nocivo de Acabou, alguns. Não? Eu sou lenta para escrever, calma aí. Vamos lá. Aqui é guardado? Então você... Não gaste energia guardar, tentando mudar pessoas. Invista tempo para mudar você e se... Guardar do comportamento nocivo de alguns. Que lindo, ó, tá aqui, ó. Vamos lá, que eu acho embora. Gente, vamos orar pra gente encerrar. Se você gostou, curte aqui, comenta, envia para alguém. Talvez você pensou em alguém na hora que você estava ouvindo essa palavra. Saiba que é o Espírito Santo do Senhor te incomodando. Para você ser um canal de bênção para essa pessoa. Às vezes ela está precisando de uma palavra. Direciona essa live para ela. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ser um canal para a glória de Deus. Estamos aqui para servir uns aos outros. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Deus Todo-Poderoso e Santo, na Tua presença entramos nesse momento de oração, exaltando e glorificando a Ti por todas as coisas. Toma a nossa vida nas Suas mãos. Toma essa segunda-feira nas Suas mãos. Abençoa, Deus, essa semana, abençoa de uma forma extraordinária aqueles que estão nos assistindo, meu Pai. Que esse vídeo venha alcançar pessoas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, setembro chegou, que seja um mês maravilhoso, cheio das ricas bênçãos do Senhor. Daqui a alguns dias, meu marido faz aniversário, então é um mês festivo. Minha princesa Sofia também faz aniversário. Então, mês de setembro é o mês que a gente comemora um monte de coisa. É o mês que a gente noivou, né? Noivou. Então, assim, é um mês festivo. Que esse mês seja um mês alegre e abençoado para a glória de Deus. Um beijo. Que Deus abençoe e até amanhã, assim o Senhor permitindo. Fiquem na paz.